Olá, olá, boa noite. Boa noite e bem-vindos a mais uma live. E desta vez vou ter um convidado muito especial. Vou ter um colega do curso de análise corporal, que também é estudante de psicologia no segundo ano, é casado, tem 2 filhos de 6 anos e 2 anos e meio. Então hoje eu vou convidar a estar aqui comigo o Xalaco Fortes. E eu vou convidá-lo já a entrar em direto comigo. Bem-vinda. E aí Olá, está ele. e aí? Oi, Xalaco, tudo Oi, bem? Isabela, boa tarde, como é que você tá? Tudo bem? Tem áudio aí? Tudo Tá bem. bom o som? Está bom o Tá bom. som? Também me está a ouvir bem? Tô ouvindo bem alto, bem tranquilo, sem ruído, limpo. Quem está a assistir também pode comentar aí se está a ouvir bem e de onde é que estão a acompanhar Aí, aqui uma live a atravessar o Atlântico, não é? intercontinental essa live aí. É isso, e que Legal, bom, que bom. muito bom. Pessoal, tem áudio aí? Obrigada antes, não é? Pessoal que tá ouvindo aí, tá ouvindo? Tá com o áudio, tudo certo aí? Oi, Isabela, desculpa, te cortei. Ana Paula diz que sim. Ótimo. Ana Paula, A minha colega de Liliane, boa psicologia. tarde. A Lilian também é minha colega, analista corporal. Aí, som tá bom, muito bom. Que bom, Show de bola. ótimo. Então, eu convidei. Temos pessoas dos Estados Unidos a assistir, uau! Isto já é mais do que Olha aí, Portugal, Brasil. de Paraná, os Estados Unidos. Não é não. Isso aí é Estados Unidos do coração de Rondônia. É de Paraná, é daqui mesmo. Ah, É o amigo pessoal que tá assistindo. Ai, ai. muito bom, muito bom. E é isso, Adela. Então, hoje a nossa live é sobre pais doentes, adoecem os seus filhos. E que bom que estamos aqui, dois pais com experiências diferentes, para falar um pouquinho sobre tudo isto, não é? Porque, tal como no convite para a live, escrevemos que uma árvore saudável não gera frutos disfuncionais. E o ambiente pode ter duas funções: ou castrar, bloquear e limitar, ou permitir, respeitar e estimular. E é sobre isso que quem ficar até o final desta live vai certamente sair daqui mais enriquecido com conhecimento e até com um olhar diferente. Não é, Charlotte? Essa é a ideia, né? Quando a gente chega na vida, né, e se encontra e percebe aí a autorresponsabilidade, né? Tem uma professora de psicologia que ela fala que a coisa mais linda, a palavra mais linda que tem, assim, é a autorresponsabilidade, né? E daí quando você se dá conta, assim, de ser humano, de pessoa com essa responsabilidade, né? De ser biosocial, de ser, né, na Terra, aí vem um peso da autorresponsabilidade, dos cuidados que você tem que ter com você e com quem te cerca. É isso. Eu li há pouco tempo que uma pessoa só deveria ser autorizada a tomar conta de outro ser humano quando sabe cuidar de si mesmo. Essa é uma pergunta bem interessante a se fazer para o ser E humano. vai de encontro àquilo que você está a dizer, não é? Da questão da autorresponsabilidade, o autocuidado, o cuidar de nós em primeiro lugar. Aí você para assim para pensar, né? Vamos filosofar aqui um pouco. Olha aí a Maria, uma colega é uma analista corporal também, nossa, amiga nossa. Bem-vinda, bem-vinda. Bem-vindo, gente. Obrigado. Afonso Cândido, meu deputado federal de Rondônia, aqui, ó, estadual. Então, o que acontece? A primeira, né, eu penso que a primeira coisa que a gente pode fazer pelo outro, ou para quem está perto,
é olhando para a gente. Primeiro, cuidar da gente, né? Então, o primeiro ponto é saber como você funciona no mundo, como você interage com o mundo, como o mundo interage com você e como está em atos, né? Como você está atuando na vida, né? Nós estamos atuando, estamos aqui vivendo, né? Aí, desse ponto de partida, você consegue dar passos, né? Mais firmes, mais reais. Olha, minha amiga Maria aí entrou na live também. Seja bem-vinda, Maria. Então, assim, o primeiro ponto é se conhecer de fato, né? É entender como você funciona, onde você performa, onde você não performa, onde você tem facilidade, onde você tem dificuldade, e daí você consegue caminhar. Não é mais fácil, mas fica mais leve essa percepção de vida. Sem dúvida, porque muitas vezes essa é uma das maiores dificuldades que nós encontramos nos pais, não é? É essa dificuldade de se conhecerem, ou nos adultos em geral também, não é? É conhecerem-se a si mesmos, para depois poderem, de facto, conhecerem outros. Sabe que tem... E, Sim, sim, por sim. favor, por favor. Não, pode falar. Então, eu ia contar a história aqui só para contextualizar e também trazer para a gente o quanto é importante você estar ciente de si, para depois você poder dar um passo na vida do outro, dar uma orientação para o outro. Aí, certa vez, uma mãe muito desesperada com um filho diabético, ela já não sabia o que fazer. A criança com glicêmicos altos, não se controlava. A criança, né, não se controla, não tem base assim, de parar de comer, de saber o que comer. Ingeria muito carboidrato, muito açúcar e estado de saúde piorando. E ela levou num mestre que tinha na região lá, né? E falou, mestre, eu preciso de ajuda, eu preciso que você oriente meu filho, eu preciso que você fale para ele que ele tem que parar de comer açúcar, eu não quero perder meu filho, me ajuda. Aí o mestre olhou para ela com muito carinho e falou assim, tá bom, eu vou te ajudar, mas traga o seu filho para mim daqui 15 dias. Ela, sem entender, precisava de ajuda, foi embora, 15 dias ela voltou, e aí o mestre chamou a criança, orientou a criança, falou dos planos de vida, falou do que ele poderia ser, do que ele poderia não ser, do que poderia acontecer se ele continuasse com aquela alimentação ruim, né? Fez a orientação lindamente e a mãe ficou muito satisfeita. O garoto, assim, deu uma acordada para a vida e tal. E aí ela ficou muito curiosa, né? Poxa, por que ele não falou isso há 15 dias atrás, já que é uma situação de extrema importância? Meu filho está a caminho da morte, vamos dizer assim. E por que ele vem falar agora, 15 dias, né? Ela perguntou para ele, mas mestre, por que você não falou no dia e pediu para mim falar falou agora após 15 dias. Aí ele falou, é porque há 15 dias atrás eu também comia muito açúcar. Né? Então, a reflexão é, né, como eu posso, de fato, guiar os meus filhos e as pessoas que estão mais próximas a mim, né? Se eu não consigo nem me guiar, né? Nem me guiar, me orientar, me deixar mais saudável, né? E isso traz algo que é, sem dúvida, fundamental, que é coerência, não é? Eu não vou pedir para alguém fazer algo que eu não faço. Não faz sentido. Não faz sentido. Você pega assim, não estou falando mal de jeito nenhum e nem indireto para ninguém, mas você pega um cardiologista bam do planeta que olha para os índices glicêmicos, para o colesterol, HDL, LDL, e olha para a pessoa, olha, você precisa emagrecer, você precisa fazer atividade física, porque senão você vai, uma hora dessa, você vai infartar. Beleza, show de bola a postura, show de bola o aconselhamento, você precisa de uma nutricionista, mas aí você olha para o indivíduo, é um barrigudo, com a saúde debilitada, sabe? Você não consegue ter... não faz sentido para você, assim, sabe, faço o que eu faço, mas não faço o que eu... Né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí você caminha para isso, né? E a gente vê muito disso hoje, né? No avião, ao despressurizar a cabine, primeiro, coloque a máscara em você, depois atenda crianças e idosos. Não é isso? É isso, até porque nessa história da cabine do avião, mesmo que você coloque na criança, e se você, entretanto, morrer, a criança não sobrevive sozinha, não é? Porque é essa questão.
um adulto, ele pode sobreviver sozinho, uma criança não. Então, Mais cuidado. não tem nada de, entre aspas, bom tentar salvar alguém matando-se a si próprio. Não faz sentido. Se a, se a Especialmente uma prioridade, criança. se a prioridade da nossa vida é cuidar dela, né? Cuidar da nossa vida. É, Bento Augusto, da nossa. Um psicólogo que eu sigo e gosto muito, ele fala que o seu mundo muda quando você muda. Olha que legal. Isso. O seu mundo muda quando você muda. E aí parte para o princípio do autocuidado, da autorresponsabilidade que a minha professora sempre fala. E é muito lindo isso mesmo. Né? É isso, e tudo fica muito mais fácil depois de uma análise corporal, não é? Eu posso fazer um breve relato aqui, pessoal? Se a gente falar de algum nome aqui como psicopata, esquizoide, não está relacionado à psicopatia de uma pessoa que perdeu massa encefálica da região das amígdalas, que é quem gera as nossas emoções, uma pessoa que tem um problema psiquiátrico. Não tem nada a ver. Não tem a ver com Não, doença. não tem a ver com doenças psicológicas. Não. O nome, especificamente, vem da teoria de Reich, que é um contemporâneo de Freud, que usava essas bases, esses nomes, que se você estudar um pouco mais a psicanálise, você vai ver que Melanie Klein falava da teta boa e da teta má, do ser bom, do ser ruim, do pensamento para-esquizoide que a criança tem quando ele se sente rejeitado pelo seio. Então, esquizoide não é doença nem psicopata de patologias, não. São só nomes que daí. O Corpo Explica, que é a escola onde eu estudo, e a minha colega já é analista, eles utilizam a mesma nomenclatura para não deixar a história, né, de quem criou, de quem percebeu isso. Por honra à história também, não é? Para honrar. Isso. E a nomenclatura foi mantida, embora os nomes são assim esquisitos, mas quem viu o filme divertidamente pode facilmente identificar também com os bonequinhos. E eu gostava de saber, isto não estava previsto, não é? Agora vai ser, vou deixar aqui toda a espontaneidade que você tem. Como é que foi você olhar para você depois de ter feito a sua própria análise corporal? Ou de alguém ter feito a sua análise? Sabe que de todas as coisas que eu já vi muita coisa. Né? Eu tenho só 38 anos, mas eu já vi muita coisa. E assim, nenhuma ferramenta que eu conheço na Terra, eu nunca vi. Algo tão preciso Olha, meu professor entrou aí agora. Aqui, professor. Ele é professor, é meu personagem. E eu nunca vi algo tão preciso. Porque eu não vou falar nome, porque não vamos falar de outras teorias, nem de outras ferramentas, né? Existem milhares de ferramentas para o desenvolvimento humano, existem milhares de terapias, de métodos, mas aqui eu encontrei um parâmetro de análise assim, que foi fenomenal, foi a análise corporal, né? Eu pude me aceitar como ser humano, muitas coisas que eu não entendia, né? Por que eu era tão falante, por que eu tinha necessidade de aparecer, por que eu tinha necessidade de estar à frente, de fazer negócios, de vender, né? E por que em ambientes onde eu me sentia, onde eu não podia interagir, onde eu não podia contar, sabe essa coisa que eu estou fazendo aqui agora, esse negócio de mexer a mão, de falar? É bem isso, aonde eu não posso fazer isso, aonde eu não consigo me expressar, eu me adaptei por muitos anos, porque eu precisava do dinheiro, né? Tudo é uma troca, eu precisava trabalhar. Mas aí ficou muito mais leve perceber que eu funciono assim, porque lá no processo de minimização dos meus traços, né? da minha personalidade, as vivências que eu tive desde a minha gestação me trouxeram até aqui, com esse corpo, com o formato desse corpo e com o formato dessa mente. E é muito bom saber quem eu sou. É muito bom ser quem eu sou e gostar disso. É isso, porque há uma explicação, não é? Como nós costumamos dizer, aquilo que a maioria das pessoas vê como defeitos, nós vemos superpoderes. Né? E, Vai, perdão. Desculpa. e esta capacidade de
sair da dor e ir para o recurso e poder seguir para a vida, é isso que, no fundo, acaba por também estimular os nossos filhos. Porque quando eles são pequeninos, quando eles estão no processo da mielinização deles também, é isso que eles vão conseguir absorver, porque o ambiente é absorvido de uma maneira muito mais intensa. E aí a gente não vai olhar aqui um cenário ideal, né? Que se a gente for olhar um cenário ideal da psicologia, um cenário ideal da vida, você vai ver famílias estruturadas. Não há ideal nem perfeição, né? Então, assim, cenário. Há realidade. Vamos olhar para um cenário real, né? Então, nós temos aqui duas polaridades, basicamente, né? Uma é, eu fui criado, né? Nós aqui, talvez, né? Fomos criados num meio onde não era permissivo, era rude, era cruel, era sem mimimi, pessoal. Vamos falar do fato, vamos falar aqui, realidade. Quantas e quantas vezes eu ouvi, falando aqui, e em roda de terapia, em roda de convivências, é fato isso, é categórico. Meu pai, outros pais, outros homens, quantas e quantas vezes, Isabela, falava assim, ó, homem não chora, segura o choro, engole o choro, sabe? E aí eu te pergunto, da onde saiu isso? Sabe? Que homem não chora? Cara, homem chora. E te digo ainda mais, para chorar, precisa ser muito mais forte do que não chorar. Porque quando você chora, você se mostra vulnerável. E de verdade, ninguém quer se mostrar vulnerável. Ninguém quer mostrar que é fraco. Mas essa vulnerabilidade não é fraqueza, mas para alguns traços é visto assim, não é? Uhum. Por isso, o traço que é mais transparente, que quer mostrar essa vulnerabilidade, muitas vezes é até calado por outros, não é? Porque dentro de nós há esse conflito e você vive esse conflito também, certamente. Agora, se calhar, não, porque há momentos em que pode ser vulnerável e que é bom ser vulnerável num ambiente que você escolhe e onde se sente seguro para isso. E é muito bom ser forte, ágil e brilhar Precisa. como está a brilhar aqui, né? Uhum. E aí, assim, só voltando aqui para o que o professor Clóvis fala, sabe? Eu não sei se você já se deu conta, mas você vai ter que se aguentar até o fim, né? Você vai ser um espectador de você mesmo até a morte, né? É muito mais gostoso se você gostar do que você está vendo, né? Então, é muito mais legal se você se encantar você vai ser um observador das próprias condutas, né? Então, é muito mais gostoso se você se encantar com você mesmo, porque onde quer que você esteja, você vai se encantar, Mas está bem, né? E aí parte do princípio que, claro. se nós temos aqui um ambiente, né, aonde castra a criança, poda, você não pode chorar porque homem não chora, criança não tem vez, criança não pode falar, então é um ambiente que reprime muito, né? E aí nós temos o outro lado aqui, né? Ah, não, eu fui muito reprimida, eu fui uma criação muito rude, meu pai era muito ríspido, muito difícil, eu vou dar tudo para os meus filhos. Eu vou fazer o que eu puder para os meus filhos, né? E aí faz uma criação sem limites, né? Permissiva, né? Que a criança não tem parâmetros mesmo para ser. E sente-se até perdida, não é? Porque uma criança ela precisa de amor e de limites. Então, nem é o extremo autoritário, nem é o extremo permissivo. Deve ser respeitador, não é? Uhum. Igual para igual e orientador, não é? Porque a criança está na fase da aprendizagem e precisa de um adulto para a ajudar, não é? Por exemplo, quando uma criança chora, ela não está a chorar nem a fazer birra porque ela quer. Ela está em desenvolvimento, a birra é normal e cabe ao adulto saber acolher. Porque se a criança chora desamparada e não tem ninguém a acolher, aquela dor vai ser ainda muito mais forte e vai ficar muito mais marcada. Muito mais marcado. É uma necessidade que não está sendo atendida. Né? Uma necessidade que não está sendo atendida. Isso. E aí, às vezes, se é assistido, não, mas eu tenho 3 babás para cuidar, sabe? Famílias que moram juntas e vivem a quilômetros de distância. Isso é muito louco. Sabe? Na mesma casa, mas não se conhecem. Não conhecem os filhos, sabe?
Eu cheguei para minha professora, para a professora do meu filho, e falei assim, professora, meu filho ele tem um traço assim, ele é mais um pouco oral, rígido e psicopata, e ele é bem distribuidinho e tal. Mas eu falei, professora, tem momentos que ele é bem falante, bem comunicativo. E aí tem momentos que ele gosta de brilhar, de aparecer, né? E aí eu dei um mastigado para ela. Aí chegou um amiguinho do meu filho, que é um pouquinho mais esquizoide, né? A mãe não sabe, mas eu olhei, né? Eu já conheço a criança. É um pouquinho mais esquizoide. E ele chegou perto de mim e não falou nada. Eu falei, e aí, fulano, tudo bem? Só cumprimentei assim, né? Aí ele foi e me deu a mão, assim. Aí eu fui e peguei na mãozinha dele. Por quê? Para um esquizoide pegar na mão, é o suficiente, tá ótimo, né? Chega? Chega. E aí ele se sente, cara, você sabe, não se sente incomodado, porque não invade meu espaço. Então, por que eu tô falando isso aqui? Porque às vezes você não conhece seu filho, ou você nem se conhece, e você está num ambiente que você não pode existir. Exemplo, um esquizoide tem necessidade de caverna, uma pessoa que não gosta de contato, ele não gosta de estar no meio de pessoas de fato. Ele gosta de... E de estar muito exposto, não gosta de estar né? exposto. Então, quando ele está nesse momento de exposição, está gastando muito ele, está sendo muito difícil, né? Então, saber isso, né? Saber essas questões, assim, detalhes de características das pessoas fazem a vida ficar mais prazerosa, vamos dizer. Olha, por falar nisso, Charlotte, também tenho uma história. Quando eu estava a começar, no início do curso, eu encontrei uma amiga e ela tinha um filho também bem esquizoide. Uhum. E ela virou para o filho e disse assim: Olha, a Isabela é amiga da mãe, dá um beijinho. Olha, naquela hora eu olhei para a criança Não e ele precisa. estava assim a olhar para mim e de repente eu disse assim a ela: Olha, não faças isso ao teu filho porque ele não é de contacto. E naquele momento eu dei assim um mais cinco e disse assim: Você dá um mais cinco. Uhum. Olha, a criança abriu assim os olhos, os olhões que ele tinha, deu mais cinco na minha mão com força e o cumprimento ficou feito, mas respeitando quem ele era. O espaço que ele E precisa. ele ficou assim, uau, parece que esta pessoa me conhece, não Aí você é? pega uma criança dessa na escola, onde está numa atividade física, ou num momento de exposição lá, né? E ele não quer, né? E aí tem que ir, é obrigado. Como assim é obrigado, né? Aí o pai não conhece, pô, meu filho, você tem que ser mais sociável, você tem que conversar mais, você tem que ser mais amigável. Mas o pai não sabe que no momento de imunização, lá no sistema nervoso central dele, foi registrado que existir dói, né? Me expor dói, né? Eu me sinto rejeitado. E aí o que acontece? Eu prefiro viver no meu mundo. Eu prefiro não ter contato. Mas enfim, é uma loucura isso tudo. Gostosa. É porque muitas vezes, exatamente por não haver esse conhecimento, não é? Não se conhecem as habilidades, É. nem nossas, nem depois dos nossos filhos, não é? Porque um esquizoide, muitas vezes ele é acusado de ser antissocial, ele é acusado de ser frio, de ser lógico, de ser às vezes ácido, não é? Mas e a criatividade que ele tem? Não é que não E é. toda aquela inteligência e rapidez de raciocínio que ele tem e que muitas vezes não é incentivada, não é respeitada e não é valorizada, É muito comum você não pegar é? a família, né? Que fala assim, eu crio os meus filhos todos iguais, eu amo todos iguais, né? Aqui em casa a criação é para todo mundo igual. Aí assim, né? A gente com muita educação, muito respeito, então, né? Você sabe que são pessoas diferentes, são seres humanos diferentes, né? Não dá para criar E igual. mesmo que os pais não dá, e depois os pais dizem, mas eu sou igual. Não, Não é um assim. pai e uma mãe que tiveram um filho há 3 anos e agora têm outro, são pessoas diferentes. O ambiente familiar está diferente, É. não é? Então, esta desinformação
acaba por depois trazer consequências, porque um traço que não consegue existir, ele vai precisar de existir, nem que ele fique isolado do mundo, às vezes não entenda porque é que não é aceito, não é compreendido naquele ambiente, e isso pode trazer graves consequências. E quem vai sofrer com as consequências são, eu chamo não, né? A psicologia chama de adultos disfuncionais, né? Que pesam, é um termo pesado, mas que pesam para o Estado, que pesam para as famílias, que pesam para os seus entes, né? Por quê? Porque ao invés, né? E assim, ninguém está culpabilizando aqui, nem pai, nem mãe, né? Não, Cada um tem nós aqui queremos consciência, trazer clareza. consciência, é Clareza. isso. Então, assim, e aí aqui vale uma ressalva dentro dessa conversa, que o que fizeram com você quando você era criança, você não tem culpa disso, né? Agora, o que você vai fazer com o que fizeram com você é 100% de responsabilidade sua, né? É hora de se apropriar disso, né? Dessa autorresponsabilidade, né? A vida é minha, sou eu que faço, sou eu que posso. Então, eu preciso me conhecer. Onde estão as minhas capacidades, né? No que eu sou melhor, onde eu posso performar melhor, né? Então, precisamos, de fato, olhar para a gente. Eu tenho, o professor, adoro parafrasear ele. Sabe quando esse mundo ideal aqui do Facebook, né, que a gente só aparece rindo, só aparece com carrão, com foto, né, com mulher bonita, com criança na praia, né? E quando você não está num momento bom? O que ninguém posta, né? Então, assim, mostrar as estrias da alma, sabe? Abrir assim, vamos desnudar isso, né? Deixar as claras, né? Isso pode ser um processo seu interno, mas vamos desnudar, mostrar as estrias das suas feridas, assim, e olhar para isso, se apropriar disso, né? E seguir daqui com isso. Sim, porque há algo que acontece muito, que é a própria negação, não é? De que, ok, eu é que sei, ninguém vai interferir, e depois, só quando damos conta que a coisa está a correr mal, é que procuramos ajuda. E muitas vezes nem conseguimos pedir ajuda, porque há traços que têm muito medo de pedir ajuda, Não quer se não é? expor, né? E a pessoa acaba por sofrer em silêncio, sofrer sozinha e aguentar coisas que não precisava. E só acontece porque ela não se conhece. Isabela, eu sei que a gente não é conhecido e eu sou muito claro nas coisas que eu faço, né? E eu sei que tem pouca gente vendo, mas eu posso te garantir, eu sei que é por falta de conhecimento interno, de conhecimento próprio, que muitas famílias estão sendo destruídas, né? Estão se destruindo. Muitos filhos estão assim, filhas arrumando um jeito de engravidar, arrumando um jeito para sair. Porque se engravidar é o meio mais fácil para ela se livrar da casa dos pais, ela engravida. Porque ela não tem, às vezes, a coragem de dizer, ou né, a situação, não se lhe conhece também. Então, muita gente que não tem base, que não tem noção de quem é, de fato. Né? E aí a gente vive isso. E também há aqui outra coisa que é, os pais têm funções, não é? E a mais importante é darem o suficiente e tornarem-se desnecessários. E a situação que você falou é essa mesmo, é quando os filhos sentem que já estão adultos, já podem voar sozinhos, mas de alguma maneira não se sentem autorizados pelos pais. Uhum. Porque pode haver alguma dependência emocional aí, que depois dos traços combinados e fazendo aí a pontuação, nós conseguimos ver o nível de dependência emocional e falta de ambição da pessoa. E isso pode, de facto, tornar-se uma prisão para os filhos quando os pais não sabem que
precisam ser desnecessários em cada etapa da vida, São, não é? são os dois polos que tá aqui, né? Ou eu vou reprimir e vou castrar a ambição, aí fica um disfuncional sem ambição pesado, né? Uma pessoa disfuncional, sem produzir, ou, não vou usar isso não, o pessoal pode entender mal. Ou uma pessoa altamente dependente da família, porque a mãe deu tudo, porque o pai deu tudo, porque comigo vai ser diferente, porque eu vou dar para meu filho o que se eu puder, né? E aí dá. Só que a gente precisa falar de uma coisa que ninguém fala, né? Se tudo correr bem na nossa vida, a gente vai morrer antes dos nossos filhos, né? E aí eu pergunto, quando você é desnecessário para o seu filho, como fica o seu filho? Como seria agora, Fica muito bem. Ele fica capaz de cuidar da própria vida, né? não é? E de facto, tornar-se desnecessário é muito bom, porque muitas vezes um pai e uma mãe, quando se tornam pai e mãe, esquecem-se que são homem e mulher. Uhum. E antes de serem pai e mãe, eram homem e mulher. Às vezes fragilizam E até a se relação. isso, muitas vezes eles acabam por viver só para os filhos e a relação de casal é destruída. E depois os filhos sentem uma culpa porque acham que estão ali no meio a tentar segurar os pais. E isso não é saudável também, não é? E, e relativamente àquilo que você tinha falado, a Clary Maria Agostini, ela diz: casei cedo para sair de casa. Foi inconsciente. Só me dei conta mais tarde. É verdade. O Eu ambiente, própria então, tenho uma história parecida. manda, tem Qua- coragem? ah, como? Tem coragem? Solta. Tenho, claro que sim. Eu fui mãe solteira. E na altura eu já trabalhava, mas exatamente porque não era uma situação saudável, eu voltei para a casa dos meus pais. Então, agora eu entendo quando doentia era a minha família. E todas as famílias, nenhuma família que eu conheço é saudável. Mas, felizmente, este conhecimento trouxe uma possibilidade de eu poder encaminhar a minha filha de outra forma, né? E tornar-me desnecessária para ela. E de perceber que eu tinha feito escolhas ruins, inconscientes, no meu passado, Uhum. mas que até a adolescência nós conseguimos reparar. E por isso é que, como tem a ver com a minha própria história de vida, com a minha própria adolescência e, e com questões de saúde graves, eu decidi dedicar-me ao relacionamento entre pais e filhos adolescentes, porque de facto há muita dependência dos pais para com os filhos. Ainda estes dias eu tinha uma mãe que fez o meu programa, Uhum. e ela dizia: Isabela, é um agridoce eu sentir que eu preciso de ser desnecessária para a minha filha, para o bem dela, Falou, né? não é? Porque era uma pessoa com alto índice de dependência emocional. E claro, o relacionamento não ia bem. E muitas vezes os filhos, eles no fundo, eles apenas mostram o ambiente que os rodeia, não é? Uhum. E por isso é que muitas vezes, dando a conhecer aos pais como eles funcionam, acaba por trazer transformações no ambiente que as crianças deixam, entre aspas, de ter problemas. É Então, a chamada da live, né? Árvore ruim, a árvore boa não dá fruto disfuncional, né? Então, você parte do princípio que se eu tenho sanidade mental, se eu tenho sanidade física, se eu tenho sanidade espiritual e biosocial, que eu me relaciono no meio onde eu sobrevivo, no meio onde eu estou inserido, de maneira saudável, são 4 pilares que a OMS trata de saúde, Organização Mundial de Saúde. ela trata de saúde, né? Então, assim, você tem essa base, esses pilares sólidos, você consegue
dar para o filho o quê? Nem vou entrar no mérito de desenvolvimento físico, coordenação motora, nem nada disso. Mas você consegue, vamos falar de coisas mais amplas aqui. Você consegue, primeiro você permite que ela exista, que a criança exista, né? Quando ela consegue existir, você estimula o que é legal, né? Ajusta o que às vezes está fora da faixa etária de idade, está fora da faixa etária daquele momento, né? Porque existem as fases, também não vamos entrar nesse momento, mas e aí, quando você tem essa família ajustada, esse mundo ideal, você estimula, né? Permite, né? Estimula e depois recompensa. Aí você pega pessoas que hoje a gente olha, assim, você olha para o mercado aí, algumas pessoas que são, você olha para a pessoa, é insuportável a pessoa de tão no recurso que ela tá, sabe? Eu sigo algumas pessoas que ela é assim, ó, é gostoso de ouvir falar, é gostoso você ver como a vida dela prospera em todas as áreas da vida, financeiramente, amorosa, e é isso. Porque tudo começa na relação conosco primeiro e depois com quem nos rodeia, não é? E tenho aqui outro comentário da Clary Maria que diz: ser pai desnecessário é muito libertador e leve. É realmente amar de verdade. É amar de verdade porque nós conseguimos ver os nossos filhos tal como eles são, aceitá-los tal como eles são. Porque num ambiente que reprime, por exemplo, uma criança que é mais isolada, que não gosta de ter tanto contacto, a ser forçado a ter que ter contacto porque tem que agradar a alguém. E eu tenho um post que fala no tem que. Tem que. E eu tenho que, eu sou alérgica a tem que. Não sei. Porque isso é não respeitar o outro, não é? Quando eu ouço tens que fazer isto ou tens que fazer aquilo, se de facto não ressoar em mim, a primeira coisa que eu digo é assim, esta pessoa não me conhece. Mas, Charlotte, dei exemplos aqui de castrar a criança, do que pode gerar um dano, um bloqueio, algo que realmente traga prejuízo, né? Psicológico, né? Se sua criança está brincando, você percebe que uma criança de 2 até 3 anos, quando ela está numa roda de criança, ela está brincando, ela não está brincando com as crianças. Ela está brincando com um brinquedo, ela está brincando com ela, junto com as crianças, mas o mundo da brincadeira é o mundo dela, né? E aí, isso nós vivemos em sociedade, não tem como botar o filho numa bolha, né? E proteger ele de tudo. O meu amigo Herbert entrou aí. Bem-vindo, Herbert. E aí, chega uma mãe ou chega uma outra criança que quer aquele brinquedo que a sua criança está brincando, que o seu filho está brincando, e você está ali assistindo de forma ativa a situação, né? E aí a criança, eu quero brincar. Ele fala, eu estou brincando. Aí a mãe chega pro meu filho e fala, mas você tem que aprender a dividir. Isso é um exemplo claro. Você tem que aprender a dividir. Aí eu estou na escuta, na observação ativa, eu faço a intervenção. Falo, olha, veja bem, ele não tem que dividir, ele está brincando com o brinquedinho. Quem tem que aguardar ele brincar é a outra criança, né? Esse é um processo. Então, o brinquedo rapidinho vai ser desprezado, porque criança se enjoa, né? Então, daqui a pouquinho ele vai soltar, seu filho pega e brinca, entende? Então, não tem que dividir. Cara. Você não divide seu salário e sai dando para os outros, você não divide sua casa, você não divide seu carro, não divide. Né? As suas conquistas são suas e precisam ser valorizadas por isso, recompensadas. Lembra da família ideal, né? Onde permite, recompensa, né? É isso, não castra. Incentiva e respeita ao mesmo tempo, não é? Porque, de facto, é respeitar também o espaço da criança. É respeitar que ela pode brincar com o brinquedo e ajudar a outra criança também, que é preciso esperar, é preciso ter paciência, porque senão a outra criança vai achar que basta ela querer para todo mundo.
para o mundo girar à volta dela, não é? Uhum. E aí se ensina a viver uns com os outros também, com respeito, e mesmo que a outra criança pudesse ficar a chorar ou com raiva, É um é processo. importante ajudar a criança a expressar. Não há mal nenhum em chorar, não há mal nenhum em ter raiva, desde que a criança esteja num ambiente seguro e não se magoe, não é? Uhum. E para isso é preciso ter os adultos preparados para lidar com essas situações e não estar ali a reprimir de alguma forma. Temos 5 minutos, Shala, que eu sei que Eita, isto passa muito voou, né? rápido. Para quem tiver questões, pode colocar as suas questões também. E eu gostaria também de falar dos 4 traços que ainda faltam sobre a questão da repressão. Eu falei, entretanto, do esquizoide, que é aquela pessoa, aquela criança que não gosta de ter tanto contacto, mas há um outro exatamente oposto, não é? Que, o, que é aquele que quer comunicar, que fala muito e muitas vezes é cobrado para falar menos. E para se controlar, quando estamos a falar de uma criança que é super intensa. E isto até me dói o coração só de falar, não é? Porque, de facto, é ir contra a natureza da criança. E quando vamos contra, ela não fica a pensar mal dos adultos. Ela fica a achar que ela é que tem defeito. Ela está atrapalhando o ambiente. E Exatamente. não é. E isso é gerador de baixa autoestima também. E, claro, é tudo um processo e quando isso é repetido várias vezes, cada vez piora, não é? Depois temos outro traço que adora negociar e que precisa dessa negociação, não é? E quando ele não recebe nada em troca, quando faz as coisas, ele sente-se de facto indignado. E a Sousa está a dizer assim, meu filho é assim, 11 anos. Então, se ele é mais comunicador, se ele fala muito, às vezes é difícil ter ouvidos para essas crianças. Por isso é que é importante eles terem amigos, Uhum. não é? Para poderem dividir com outras pessoas. Ambiente onde ele pode se expressar com outras crianças, outros, né? É porque, de facto, uma criança que é mais oral, que fala muito, ela precisa de ter um ambiente onde ela possa, de facto, existir. A Clare, meu filho, meu Deus, quando ouvi, deve ser quieta, né? Você fala de mim, foi muito castrado. Não só você, Clare, não só você. Quantas vezes eu, quantos de nós aqui, É geral, né? né? E uma criança que fala muito, então, na escola, a minha filha é bastante oral. Eu recebia queixa dos professores que ela falava muito. E por muito que eu tentasse conversar com ela para falar mais nos intervalos, com os amigos, ela também estava num ambiente que era tão pouco interessante, não é? Que era fácil para ela se distrair. Então, mesmo quando os professores acabam por conhecer um pouquinho dos traços, conseguem criar um ambiente Favorável. melhor, até a aprendizagem melhora quando cada traço é respeitado. Sim, e os orais sofreram muito na pandemia, Olha, não é? Com o isolamento. você tirar um oral do ambiente social onde ele interage com muita criança. O oral de escritório, a pessoa que atendia, que é o vendedor, uma pessoa que tinha comunicação muito exacerbada, uma pessoa que tinha muito contato, muito abraço, pegava e sentia o tempo todo e coloca ele em home office na casa dele, sozinho, é deprimente. Literalmente deprimente. É terrível. E depois o corpo aumenta, não é? E eu Esse tive vazio, colegas orais, esse vazio no peito vai ser preenchido em algum lugar. é isso, eu tinha um colega que dizia assim, eu só engordei porque eu estava mais perto do frigorífico. E eu assim, pois, pelo menos o frigorífico fazia companhia, né? É,
A Emília, olá, boa noite, Emília. E está a dizer, o meu distrai-se com ele mesmo. É, porque eu já vi o teu filhote, ele é bastante esquizoide. E na cabeça dele, ele É o começa mundo. noutro Cria muita mundo. E coisa. ele só faz isso quando o mundo aqui não respeita, no fundo, não é? Ou não permite que ele exista, ele desconecta. Desconecta e vai para o mundo E, tá, racional. Né? e é E lá isso. não dói. Existir na cabeça dele não dói. Né? Para quem quiser saber melhor disso, depois entra no Instagram da Isabela, no meu também eu estou colocando bastante conteúdo lá, estou criando alguns conteúdos ainda. Mas é isso, crianças que se sentem rejeitadas no ambiente, tem crianças, os esquizoides em especial, que são crianças mais alongadinhas, mais esticadas, mais magrelinhas, né? Com os ossinhos mais aparentes, geralmente cabeça mais esticadinha, mas enfim. Se ela se sente rejeitada no ambiente onde ela está, ela vive no mundinho dela. Sabe criança que cria um monte de história mirabolante, coisa mais doideira do mundo? O meu sai na rua, lá em casa, conversando com Pokémon, com dinossauro, coisa mais doideira. Eu falo, que coisa massa. Eu racho o bico com ele, dou risada, estimulo. E, pai, o que você acha disso? Eu falei, muito legal, filho. Vamos estimular essa molecada. Tá bem. E a Emília traz aqui outra questão, que é o problema é quando os professores não compreendem isso. O professor não É um sabe nem o que problema dizer. porque não sabem e depois eu já tive um caso que eu atendi que, que era um menino que para os professores ele não tinha atenção, ele tinha déficit de atenção porque ele se distraía com qualquer coisa e aquilo que acontecia é que, como ele tinha o pensamento muito rápido, não é? O professor fazia uma pergunta, ele chegava rápido à resposta, mas naquele momento em que o professor ouve outros colegas, está à espera que outros cheguem, basta olhar uma borboleta na janela que ele já voou. Agora imagina um professor saber que ele não está distraído para afrontar ou para irritar alguém. Ele está distraído porque ele já encontrou a resposta na cabeça dele, Ele já só pegou que ele é assim. mais calado, Uhum. Ele já só que ele é pegou. mais calado, ele não se expõe, mas se o professor for perguntar, ele sabe a resposta, Uhum. O não esquizoide ele é? é um pouco ácido por isso, né? Porque, tipo, professor, já entendi, já peguei, É isso? entendi. E o Não. professor não sabe, né? E tá lá explicando 20 vezes, ele já pegou na primeira. Mas tem o aluninho que precisa das 20 vezes, né? E é isso, essa riqueza de detalhes que a análise corporal traz para a gente, principalmente para a gente que é pai, né? Como é bom, como é bom você lidar com seu filho, sabendo como ele funciona, né? Dando para ele a possibilidade de existir, né? Do jeito que ele funciona. Simples assim. É isso. E ainda para a Emília, sobre os professores, a partir do momento em que os pais sabem como os filhos funcionam, é só conversar com o professor e dizer assim: olha, quando acontecer isto, é porque ele já sabe a resposta. Pergunte-lhe, Uhum. porque certamente vai surpreender. Ou estimule nesta área ou naquela, porque de facto há tanta coisa boa que cada traço Carrega. traz. E sim, Clary, é tudo muito novo ainda, a análise dos traços, mas por isso é que nós estamos cá, não é? Para dar a conhecer tudo isto, este mundo novo que se abre e que a partir dos 7 anos é possível fazer uma análise corporal e permitir a uma criança que ela exista tal como é, que ela aprenda também a defender-se, não é? Porque há muitos traços que depois podem sofrer mais facilmente de bullying, porque não se conseguem defender. E um deles são quando, por exemplo, o traço que é formado no desfralde, que é obrigado a expor-se e fica inseguro. E também um outro traço que gosta de brilhar e não é bem visto por querer ser o melhor ou o mais destemido. Qual é o mal de brilhar, não é? É Qual é o porque mal? a Muitas nossa cultura, pessoas. é muito louco isso, assim, para você ganhar, alguém tem que perder. Não! Para você ganhar, você tem que ser melhor que o outro. Você tem que fazer o que você está fazendo, não sei o que. É uma corrida, você vai ser o melhor naquela corrida. Se você for melhor, ó,
parabéns. E aí a cultura, principalmente a gente que vive muito isso, dessa castração dessa coisa. Calma, você não precisa competir. Né? Aí você pega um rígido e fala, não precisa competir. Aí o cara ganha, você não comemora. Tá louco, matou. E depois essas pessoas acabam por se esconder quando a essência delas é se mostrarem, é brilharem. Ou seja, depois são elas próprias que se castram, não é? Porque não se conhecem. Literalmente. E agora, Charlotte, eu vou pedir que você deixe uma frase para quem assistiu à live e obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Obrigada a todos também que vão assistir à gravação, que eu vou deixar gravado. E agora eu queria uma mensagem sua. Vamos lá. Eu pensei nisso, assim, ó. Mas aí o que acontece? Nós só temos uma vida, né? E o que eu sugiro, né, é que você gaste essa vida inteira que você tem aprendendo. Gaste ela inteirinha aprendendo. E outra coisa, para você que acredita na possibilidade de ter duas vidas, então gaste as duas aprendendo. Não ouse não aprender. Não ouse. É isso. Tá bom. Ana Gratidão Paula a todos. Gratidão. Obrigado, Ana Paula. Obrigado pela audiência, pessoal. Obrigado mesmo. Gratidão, Charlotte, por ter aceito o convite e que este seja o primeiro de muitas colaborações também. Obrigada, Ana Paula. Excelente live. Parabéns. Obrigada. Show, Herbert. Obrigado, Herbert. E tal como o Charlotte diz, qualquer questão, podem falar com ele, podem falar comigo, porque de facto é maravilhoso quando este mundo se abre, parece que saem aqui os véus dos nossos olhos e tudo fica muito mais leve. Então é isso, Isabela. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra trocar essa ideia, esse papo, né? Intercontinental, né? Vocês que nos colonizaram aqui. Essa pronúncia é muito gostosa de ouvir, tá? Você é muito agradável, muito obrigado. E vamos pensar em algo aí para a gente trazer a Clari. Tem gente aqui, ó. Vamos botar o que tem de bom nesse povo aqui para fora, fazer mais live. Né? É isso, a Suzete também é na lista corporal, está a dizer maravilhoso. Obrigada também, Suzete, por estares aí. E sim, vamos expandir cada vez mais esta mensagem que de facto é possível conhecer melhor a nós mesmos a partir do formato do nosso corpo, porque ele conta a nossa história e a nossa história é importante e está cheia de recursos. Muito. Por isso, obrigada uma vez mais e até mais. Tamo junto. Um beijinho. Tudo de bom.